Boa noite. Obrigado por estar aqui nos acompanhando em mais uma edição do Conexão ND, aqui na Record News. E hoje, como é terça-feira, é o dia que eu trago um convidado para um bate-papo. E quem está junto conosco hoje é o Dr. Leopoldo Bach, que é o vice-presidente da Cimesc. A Cimesc é o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e é um dos fundadores do CEPOM, outro organismo muito importante e fundamental para a medicina e para a saúde do nosso estado, e referência no Brasil, né? Doutor Leopoldo, obrigado, uma boa noite para o senhor, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado também, boa noite, Paulo, boa noite aos telespectadores do Conexão ND. É um prazer e uma honra estar representando os médicos catarinenses aqui nesse programa, para contar um pouco do que é nosso trabalho no Sindicato Médico e por que temos motivos para comemorar 40 anos de sindicato. Exatamente isso que eu ia lhe perguntar, já para iniciar nossa conversa. 40 anos de sindicato. O que isso representa e o que isso significa? Olha, representa a construção de uma entidade médica extremamente importante para o médico catarinense e para a população de Santa Catarina também, uma vez que o Sindicato Médico do Estado de Santa Catarina, o Cimesc, é amigo do médico e parceiro do médico e também amigo e parceiro da população. Defende o médico em todas as instâncias, sejam elas éticas, civis, administrativas, políticas, e também defende o bom exercício da medicina e o atendimento digno, decente e atualizado da população. Queremos que recebam um bom atendimento e médicos qualificados e defendidos que o atendam. Doutor Leopoldo, qual a diferença, então, da atuação do sindicato e do conselho? O conselho é uma autarquia federal, né, que visa defender a população do mau exercício da medicina e de uma medicina desqualificada e problemática. Tá? E, a partir daí, o sindicato entra com espírito corporativista? Não, isso, na realidade, não existe da forma como talvez esteja perguntando. É lógico que nós defendemos o médico. Nesse sentido, defendemos o médico, certo? Mas qual é a função do conselho? O conselho é vigiar o exercício adequado da medicina. Então, punir e descobrir os deslizes éticos. Lógico, nós vivemos numa sociedade democrática de direito, onde existem vários direitos básicos, ir e vir, direito ao voto, etc. Inclusive o direito de se defender, ter o direito amplo e restrito à defesa. E aí que o sindicato médico entra, que ele proporciona essa defesa ao médico. Nós temos uma defensoria jurídica com plantão 24 horas, que está disponível para qualquer médico sindicalizado do estado todo, a defender em qualquer circunstância, certo? Isso não quer dizer que a gente compactue com o mau exercício da medicina ou com atos antiéticos, mas nós reconhecemos que o médico, mesmo errado, tem o direito de ser defendido, que é um direito básico em qualquer sociedade democrática como é a nossa. A gente costuma ver filmes americanos de médicos, de atuação em hospitais e vê muito essa situação das ações judiciais contra os médicos. Isso aqui no Brasil não era muito comum e agora se tornou muito comum. Aumentou muito ações contra a atividade médica? Muito, exponencialmente. Nossos advogados têm muito trabalho. Mas só para dar uma ideia, Paulo, o fato de ter tido muita ação não quer dizer que essas ações sejam fundamentadas. Muitas vezes são falsas acusações. Veja bem, em 2020, mesmo com a pandemia, nossos advogados não pararam de trabalhar, e trabalharam dia e noite. 90% das ações do Conselho Regional de Medicina, os médicos foram inocentados pelos nossos advogados. Ou seja, eram inocentes. Estavam sendo acusados de algo que não tinham feito ou acusados injustamente. Criou uma certa banalização. Banalização, infelizmente. Quer dizer, qualquer coisa que acontece, vai lá e processa. Entendeu? E se há uma denúncia, o Conselho é obrigado a investigar. Entendeu? Até na busca de alguma vantagem, seria isso? Isso aí, com certeza. É uma pena, porque isso aí estraga um pouco a relação médico-paciente, né? Nos Estados Unidos é muito comum o médico acabar pedindo muito exame, exagerando nas condutas, entendeu?
no sentido de tentar se defender, o que acabou encarecendo a medicina americana a um nível quase proibitivo, entendeu? Mas nós estamos para esse caminho. Sim. Entendeu? Eu não tenho esse problema, eu faço pedido de exame que é necessário. Mas isso é uma tendência que pode acontecer. Até como segurança. Como segurança. O médico se sentir pressionado. Às vezes acontece do paciente ir procurar o médico e já sugerir ou pedir certos exames. Coisas, às vezes, desnecessárias, que não tem o menor sentido pedir. Então, cabe a gente, muitas vezes, explicar por que não é necessário. E ficar naquilo que realmente precisa. Porque nós temos que pensar num âmbito mais global. Nós não podemos quebrar nem o sistema público, nem privado de assistência à saúde. A gente tem que lembrar que está inserido num contexto do qual nós fazemos parte. E nós queremos que funcione de forma boa. Doutor Leopoldo, me passou pela cabeça agora, eu sou de uma geração que a gente tinha o médico de família. Aquele médico que atendia a mãe, o pai, o filho e, de repente, até o vizinho. E por que sumiu e desapareceu isso? Bom, em primeiro lugar, o médico de família continua existindo, é uma especialidade. Mas ele está distante. Não, na realidade ele está próximo, nas unidades básicas de saúde, etc. Ele existe, tá? Sim, sim, dentro desse programa do médico de família. Mas não aquele médico de família que a gente tinha eu não estou sabendo me expressar nesse momento. Eu estou entendendo o que estás querendo dizer. Isso tem explicação. É a complexidade da ciência médica atual. Isso. Só para teres uma ideia, eu sou oncologista clínico, mas hoje em dia a oncologia clínica não é mais geral. A gente já está especializado em alguns tipos de câncer. Eu já me concentro em 2 ou 3 tipos de câncer só. O resto eu não estou mais atendendo. Por que isso? Porque é simplesmente impossível se manter atualizado e conhecendo todas as nuances de todas as doenças, de todos os cânceres. E isso está ocorrendo em muitas especialidades. Ortopedia, por exemplo. Especialista em mão, em ombro, em quadril, em joelho. É muito difícil um ortopedista ser só generalista, porque, na realidade, a ciência médica se torna muito complexa, muito difícil e muito aprofundada. Então, é impossível se saber tudo, né? O clínico geral, então, é uma figura já que está desaparecendo. No sentido que era antigamente, sim, mas ainda existe, porque mesmo o médico especialista, a atitude dele é um médico. Eu, por exemplo, apesar de ser um oncologista, eu procuro dar a assistência mais global possível ao meu paciente. Então, muitas vezes estou tratando a diabetes dele, a hipertensão, diagnosticando outras doenças, talvez pela minha formação, que é de outra época, né? Eu sou da tua geração também. E na minha geração... E era diferente a formação naquela época. A gente sentava com um médico, ele tratava tudo. Hoje a gente senta com o médico, ele manda para um outro especialista, manda para um outro, já pega um exame e determina outro. A gente sai dali com várias consultas marcadas, né? Então, eu, quando posso, procuro tratar tudo. Mas, quando não consigo, encaminho para o especialista, com certeza. Eu vou fazer aquilo que eu tenho 100% de certeza que eu tenho capacitação técnica para fazer. O senhor falou em capacitação, daí me veio à cabeça aí a história esse projeto que está no Congresso, tratando da liberação de médicos que se formam no exterior. Sim. É o Revalida, né? Revalida Light. Isso. E isso aí não é um pouco perigoso, hein? Bom, deve-se imaginar que esse é um assunto indigesto para as entidades médicas, né? Que é algo que a gente vem brigando desde a época dos governos do PT, não é? Que tentaram empurrar isso goela abaixo da classe médica brasileira. Isso na realidade, eu acho até que é uma ofensa para os pacientes, né? Eles querem que seja aberta a possibilidade dos pacientes serem atendidos por gente que não é qualificada. No final das contas, não é médico, porque não fez a prova que mostra que tem conhecimento técnico para ser um médico. Então, tu te forma em Cuba ou na Bolívia, não sabe lá de que jeito, de que forma, e vem aqui para o Brasil e quer trabalhar. Quer trabalhar? Tudo bem, faça o teste. Mas agora, de capacitação. Se formar na Europa... Não é difícil, tá? Não, eu queria lhe perguntar, se formar nos Estados Unidos... Qualquer lugar. Qualquer lugar. É obrigatório. Se for em Miami, vai ter que fazer o revalida igual. Assim como se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos ou na Suíça, vou ter que fazer um teste parecido.
E Eles se eu não também passar no exigem, trabalho, né? claro, Os Estados Unidos eu sei que não todos os países do entra... mundo exigem. Mas o Brasil eles querem sempre transformar numa república das bananas, né? E não podemos deixar que isso aconteça, né? E se esse projeto for aprovado, o que acontece? Não será. Vocês estão No que pressionando. depender de nós, não será. Porque daí abre a porteira. Sim. Aí, quem vai sofrer é a população, que vai ser entendida por gente com conhecimento não qualificado. E aquele programa assinado na época do PT, o programa com aqueles médicos que vieram de Cuba, que depois o governo atual acabou... médicos. Exato, esse programa, na verdade, eles tinham como argumento levar a medicina para lugares que os médicos brasileiros não querem ir. Não quer ir porque, às vezes, um lugar que o juiz não quer ir, o promotor não quer ir, o delegado não quer ir, ninguém quer ir, porque é um fim de mundo. Então, tu tem que, na realidade, oferecer condições, que não é só simplesmente pagamento, também pagamento, mas condições técnicas para um médico poder atuar naquele local. Senão, o que ele vai fazer? Com um estetoscópio pendurado em uma mesa? Nada, não vai conseguir. Tem que ter uma estrutura. E é isso que a gente exige, uma carreira médica de Estado, onde se possa qualificar e pagar adequadamente e oferecer uma estruturação técnica e administrativa para dar assistência a essas populações. E o fato de uma população ser pobre, ou ser afastada, ou ser longínqua, não quer dizer que ela não mereça uma medicina de qualidade. Todos têm que ter uma medicina de qualidade. Seja pobre, seja rico, seja o que for. Isso é um direito inalienável de todo brasileiro. E que nós acreditamos nisso. Em relação ao sindicato, nesses 40 anos, o que evoluiu nesse? Claro que há uma evolução natural nesse período todo, mas o que evoluiu que mais lhe chamou a atenção? Olha, o que mais evoluiu, na realidade, foi no sentido de melhorar a vida do médico em muitos sentidos, né? Nós temos muitas ações, né? É praticamente impossível a gente listar todas aqui. Mas eu vou falar só em relação à pandemia, para dar um exemplo, né? São duas ações importantes que a gente tivemos. Uma foi a defesa da família dos médicos, porque sabes que vários médicos morreram, né? Quantos médicos morreram em Santa Catarina? Mais ou menos 40, tá? Durante esse período todo? Durante esse período da pandemia. E durante 4 meses... E morreram em consequência da Covid-19. Olha que loucura. E morreram do Covid, fora outros fatores, né? E durante 4 meses, nesse período de 2020, nós instituímos um seguro para todos os médicos sindicalizados, né? Onde, se caso morressem, né, a família receberia um valor X, né? O sindicato bancou esse seguro, não foram os médicos que pagaram, foi um valor alto, né? E durante 4 meses fizemos. Infelizmente, a família de alguns médicos recebeu esse seguro porque eles morreram. Infelizmente. Essa foi uma ação que eu acho importante, que foi em defesa dos médicos, né? Outra foi a extensão de gratificação para os médicos de linha de frente, que estavam trabalhando mais, arriscando suas vidas, a vida de suas famílias, né? Colocando seu jaleco em perigo e continuavam ganhando ou a mesma coisa ou menos. Nós conseguimos, junto à Secretaria de Estado da Saúde, uma gratificação baseada na retribuição de produtividade médica, para que eles pudessem ter um vencimento melhor e tivessem um estímulo a continuar fazendo aquilo que faziam, né? Que era dar o máximo de si em prol da população para salvá-los dessa pandemia horrorosa que continua conosco até hoje, né? E o senhor acredita que isso vai demorar muito ainda? Olha, essa pandemia? Nem a OMS tem essa resposta. Que loucura. Também não tem, mas pelo que a gente está vendo, acho que vai nos acompanhar por algum tempo ainda, né? Vivemos ainda uma situação perigosa. E acho que as pessoas estão se sentindo cansadas, né? E um pouco já despreocupadas, achando que passou e não passou. Então, a vacinação é importante, mas as medidas de isolamento social continuam valendo, mesmo para quem é vacinado. Nós estamos aqui sem máscara porque estamos numa distância segura, né? Mas isso não pode acontecer numa aglomeração, por exemplo, né? E tu não sabe quem está se aproximando de ti, se está contaminado com o vírus ou não. Isso pode ser a diferença entre a tua vida e a tua morte. Pô, agora o senhor me deu um susto aqui. É verdade, é uma realidade. É uma realidade que está aí. E as pessoas parecem que esqueceram isso, né? Porque eu acho que foi a exaustão e que já se juntou com uma certa depressão movida pela ansiedade, né, doutor? Sim, com certeza.
Na realidade, o homem é um animal social, né? Ele é acostumado a interagir, a gente vive disso, né? De interações sociais. Então é difícil a gente ficar longe, né? É difícil não dar um abraço, é difícil não dar um aperto de mão, é difícil não dar um beijo. Ainda mais nós brasileiros, né? Que temos essa de proximidade. Essa característica. Não é o caso do americano ou um suíço, mas nós somos assim. Então é uma situação complicada, né? Fora todas as consequências sociais e econômicas graves, né, que isso trouxe, né? Agora, me chamou a atenção também, por exemplo, nós estamos nessa guerra política também aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil eles não combatem o vírus, eles estão combatendo o presidente da República. Sim. E diferente de outros países. Agora, em parte podem ter até razão em algumas circunstâncias, situações que se criaram, omissões que foram feitas. Agora, a maior vacina que nós temos aqui é a Coronavac, que foi muito bombardeada no início como a vacina da China, mas ela é a vacina que acabou estimulando a vacinação no Brasil no início. E a Coronavac não é reconhecida lá fora. Não, o MES não reconhece. De repente, se eu quiser viajar para os Estados Unidos, eu não posso. Se eu quiser viajar para a Europa, eu não posso. Para a Europa, com certeza, não. Não por enquanto. Enquanto a OMS não avalizar essa vacina, estamos barrados. Daí, doutor, vem a minha pergunta. É confiável essa vacina? Se na Europa eles não aceitam quem tomou a vacina, ou seja, eles consideram que a pessoa não está imunizada? Paulo, qual é a eficácia da vacina da gripe? Essa comum que a gente toma todo ano. A da influenza? Influenza, H1N1, etc., né? É entre 50% a 70%. Nenhuma vacina é 100% eficaz, tá? Vamos dar um exemplo. A Coronavac, a eficácia dela após a segunda dose, eu estou falando 3 semanas após a segunda dose, é 54%. Então eu estou com 54% protegido. Garantido de que não vai pegar. Os outros 46% pode pegar, mas provavelmente não vai morrer disso. Agora, os 46 me obrigam a tomar esses cuidados que o senhor falou. Esses cuidados que eu falei. Qual é a eficácia da vacina da Pfizer? É 96%. Então, tem uma diferença. Mas o que é melhor, nenhuma vacina ou uma vacina que tem pouco mais que 50% de eficácia? Alguma vacina a gente tem que ter. Nós dois fomos vacinados com a Coronavac. Então, alguma proteção a gente tem. Eu me expus, lógico, sem querer, sou médico, né? A pacientes com um vírus, que eu não sabia que tinham. O senhor pegou? Não, não peguei. Eu estava vacinado. E algumas pessoas parecem que têm uma defesa natural. Não pegam. Por que às vezes um casal que convive o tempo todo juntos, um pega a doença, o outro não pega? É que eles falam que a Covid-19 é uma loteria. Não é uma loteria. Na verdade, existe alguma coisa no nosso sistema imunológico, tá? Que responde de forma diferente a algumas pessoas, né? Estão fazendo um estudo, por exemplo, com gêmeos idênticos. Por que uma, por exemplo, pegou Covid, foi parar na UTI e teve uma doença grave, e outra não ficou assintomática? Isso tem a ver com diferenças, né, de como atuam o sistema imunológico delas. Eu não vou entrar no detalhe, até porque não é minha especialidade. Não é algo que eu entenda profundamente. Mas existe algo que ainda a medicina vai descobrir, eu tenho certeza. As pessoas não reagem igual ao vírus. Agora, quando o senhor fala da vacina, que é a OMS que tem que liberar, me passa pela cabeça, minha pergunta pode ser até ingênua, doutor, mas até para esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando, que a vacina, de repente, é uma guerra de laboratório, de interesses, tanto dos Estados Unidos, como da Inglaterra, como da Alemanha, e que, de repente, se chocam numa outra realidade. Só que eu gostaria que o senhor me respondesse isso daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. É rapidinho, a gente já volta com o doutor Leopoldo Bach, conversando sobre assuntos bem interessantes que envolvem todos nós. É rápido.
Vamos lá, vamos continuar com Conexão ND. Hoje eu estou recebendo o Dr. Leopoldo Bach, que é o vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. E eu lhe perguntei agora há pouco, antes do comercial, sobre a guerra de laboratório. Até que ponto, enquanto a gente tem uma guerra política aqui no Brasil, até referente ao planeta, não existe uma guerra de interesse de laboratório também que acaba prejudicando, porque eles não estão interessados na vida. Olha, toda empresa farmacêutica é uma empresa comercial. Ela visa o lucro para os seus acionistas, não é? Mas ela trabalha com uma coisa muito importante, que são medicamentos, que visam trazer saúde e muitas vezes salvar vidas, né? E lógico que para poder ter lucro, elas precisam ter medicamentos que funcionem. O medicamento tem que ser eficaz. Porque se não for eficaz, ele não vai vender. Se não vender, não vai ter lucro. Não te parece óbvio isso? É. Então, essa guerra, logicamente, é natural, mas também essas empresas não podem ser demonizadas, porque elas fazem algo que é para o bem da humanidade. 75% ou mais da pesquisa médica no mundo é feita por empresas privadas, pela indústria farmacêutica. Então, sem isso, estaríamos todos mortos. Então, eu acho que é um ramo importante e necessário e que, óbvio, tem que sobreviver, tem que continuar. Em relação à vacina, uma empresa farmacêutica que produz uma vacina, ele quer produzir a melhor possível. Se for possível 100% eficaz, se isso fosse alcançável, com certeza seria isso que ela queria, porque vai vender mais, vai ter mais sucesso. Acho que esse é o nó da questão. Não, eu lhe pergunto baseado até no que a gente está acompanhando em termos de CPI, em termos de informações e fatos até, referente à Pfizer, por exemplo. Queria colocar uma vacina aqui dentro que ainda não existia, com um nível elevado de exigência e se isentando de qualquer problema que pudesse ocorrer. Isso eu acho que está fora de contexto, né? Não, eu acho até que o governo não pode aceitar, porque não poderia aceitar por razões jurídicas, legais, etc., né? Acho que deve ter havido um impedimento legal muito importante que impediu isso. Acredito eu, né? Não sou jurista. Tanto que fizeram uma lei logo depois e daí as coisas fluíram, né? Fluíram, exatamente. Também lembrando que essa vacina é bem cara, né? Eu acho que ela é 10 vezes mais cara que a Coronavac. E outra coisa, ela tem que ter todos uns cuidados especiais. Sim, ultrafreezer, etc., que é uma estrutura que nós não tínhamos ainda, né? O Brasil continental não é tão fácil. É verdade. Não é justo, por exemplo, comparar o Brasil com Israel, né? É um país que é menor do que Santa Catarina e tem uma população de 7 milhões de habitantes, não é? É isso que é a famosa... Tem muito dinheiro, né? Exato, essa é a famosa politização, né? É verdade. E daí cria uma situação péssima para a população que fica na angústia de receber a vacina e não recebe. Mas, mudando de assunto, doutor Leopoldo, me chama a atenção também a relação médico-serviço público. Até que ponto o governo realmente reconhece e remunera bem os médicos? Não remunera. Na realidade, assim, a atividade que a gente tem, o esforço que faz, o risco que corre, a gente não recebe a remuneração adequada, né? E não falo só a nível de Estado, falo também a nível de município. E, inclusive, os médicos hoje em dia, no nível municipal, a maioria está trabalhando de uma forma muito precária. Porque os contratos, assim, praticamente todos, são feitos só via contrato de pessoa jurídica. Então, o médico, para ser contratado por uma determinada prefeitura, é obrigado a constituir uma pessoa jurídica e faz um contrato de trabalho com a prefeitura nesse sentido. Então, uma empresa com outra empresa. Isso não cria até problemas trabalhistas? Graves. E, assim, a pessoa fica praticamente sem defesa, porque é apenas uma empresa. Então, é um contrato que pode ser rasgado, rompido a qualquer momento. Então, não gostou daquele médico, é outro, vai lá, simplesmente dispensa o contrato e acabou. Isso vem acontecendo? O tempo todo, extremamente comum, e é o que mais acontece no momento. É o que mais traz preocupação e trabalho para os médicos atualmente, somente para o sindicato médico. Então, vocês estão em atrito com o governo do Estado? Não exatamente o governo do Estado. O governo do Estado não contrata via pessoa jurídica. Ele ainda contrata via CLT ou via Estado mesmo, né? Então, com os municípios. Continua, é município isso. O município e organizações sociais, né? A maior parte do trabalho está sendo terceirizado por organizações
sociais, principalmente no município. Isso tem tido N problemas. A maioria dessas organizações acaba tendo problema trabalhista com os médicos. É o que mais nos dá trabalho atualmente. E o SAMU? O SAMU é o serviço ambulatorial móvel de urgência, né? Serviço móvel de urgência, que é extremamente importante, é um serviço de utilidade pública, mas que está com muitos problemas. Os médicos têm aumento há 7 anos, tivemos que entrar com ação para receber o 13º atrasado, para receber férias atrasadas, e mesmo assim, na decisão judicial, em face da pandemia, o juiz não liberou os médicos para poder gozar as férias, que estariam sendo necessários. Então, tem médico trabalhando há 4 anos sem férias, o que é, no mínimo, desumano, né? Então, o SAMU é uma coisa que estamos tentando resolver com o secretário André, né? Lembrando que o secretário André é um médico de frente, ele é um médico ativo, não é político, né? Ele é emergencista, e ele acha que tem mais sensibilizado para entender esses problemas da classe médica, porque ele viveu essa situação. Então, lógico, nesse entra e sai da Secretaria e de Governo, que houve aqui em Santa Catarina, né? Esse diálogo ficou sendo um pouco prejudicado, mas estamos retomando e a gente espera que isso possa ser resolvido. Ele, inclusive, participou de um encontro pela internet com os médicos do SAMU e com o sindicato, onde ele se comprometeu a procurar a melhor solução para acharmos uma resposta para essas demandas dos médicos do SAMU. Agora, doutor Leopoldo, por que esse desrespeito do agente público com o médico? Boa pergunta. Muita falta de sensibilidade, oportunismo e falta de reconhecimento do nosso trabalho também. Acredito que vai por aí. O que é uma pena, né? Porque o gestor deveria reconhecer a importância que a atividade médica tem, né? E reconhecer também que um médico bem qualificado, bem pago e com uma estrutura adequada de trabalho vai oferecer muito mais à população dele do que do jeito que as coisas estão indo atualmente. Onde tem sido uma relação de atrito, difícil, complicada e com muita injustiça, como ocorre com esses contratos via pessoa jurídica. Já foi bom uma vez? Olha, ser médico é bom. Eu acho que a medicina é uma profissão belíssima. Não, eu digo em relação... Eu amo ser médico. Não. Eu digo em relação ao serviço público. Ah, bom, eu acho que já foi bem melhor. Já foi bem melhor? Foi melhor. Por que se deteriorou? Olha, um dos fatores é que é um processo de oferta e procura, né? Quando tem 18 faculdades de medicina no estado com 6 milhões de habitantes, como o nosso, está se formando médico mais do que precisa. Isso acaba gerando uma mão de obra excessiva, onde se torna fácil optar esses jovens médicos... A lei da oferta e da procura? É, também. Ah, então daí... Os fatores. Essa criação indiscriminada de escolas de medicina é um dos frutos do governo do PT, né? Que começou esse processo, né? Já com o intuito de fazer exatamente isso, criar mão de obra médica barata. É como tem em Cuba. E desqualificada, né? É complicado isso, doutor Leopoldo. Agora, tem muitas escolas médicas boas entre essas 18, tá? Mas nem todas são boas. E nem todas oferecem um ensino médico de qualidade. Porque tem informações de que o médico cubano, a Cuba é avançada em vários segmentos, né? Ou não. Acho que isso é propaganda política. Isso é propaganda política, né? O país que não consegue produzir tinta vai conseguir produzir um atendimento médico de urgência adequado? Fica complicado, né? Não, fica né? complicado de assimilar isso, né? Exato. Sabia que em Cuba as casas não são pintadas, né? Eu sei. Não existe tinta lá. Eu sei, porque... Não tem tinta, vai ter... tem o boicote americano e coisa daí. Mas foram lá buscar, né? E a Brasil aceitou, né? O Brasil não, né? O governo daquela época, né? Sim, mas eles que estavam comandando o país. Bom. Se a gente lamenta ou não, era a realidade daquele momento. Sim. Agora, doutor Leopoldo, outra coisa que eu queria lhe perguntar, que me chama a atenção, essa disputa, essa guerra
sobre a tal de hidroxicloroquina, da ivermectina, ou seja lá o que for, do kit Covid. Eu já teve aqui, já tiveram aqui médicos a favor e já tiveram médicos contra. E já tiveram médicos apresentando as razões por que são contra e as razões por que são a favor. Agora, o que me chamou a atenção é que, de repente, estão transformando a categoria médica, os próprios médicos se agredindo, um chamando quem determina a hidroxicloroquina como charlatão, os outros dizendo que estão sendo... Pô, isso é um desgaste ruim até para a imagem da medicina. O que acontece? O médico que passa, que receita a hidroxicloroquina e médico que não. O que acontece por aí? Olha, isso aí é consequência da politização que acabou tomando conta desse assunto, né? Que não deveria ter acontecido. E acho que a decisão de prescrever determinado medicamento é uma decisão eminentemente técnica de cada médico. O sindicato médico e as outras entidades, como o Conselho e a CM, o COSEMES, de maneira geral, defende a autonomia do médico. O que é autonomia? Eu, como médico, dentro do meu conhecimento técnico, da minha capacitação, daquilo que eu sei, da decisão que eu tomei, prescrever o que acho mais adequado, ou fazer o tratamento mais adequado para o meu paciente, com a concordância e a anuência dele. Então, é isso que é o correto. Tudo mais é politização. Eu posso ser a favor ou contra o tal do kit Covid, tá? Lembrando que é um assunto complicado, porque é uma doença nova, na qual não sabemos tudo, não existe nenhum tratamento comprovadamente eficaz, mesmo alguns anticorpos monoclonais extremamente caros que foram testados, mostraram que não tinham atividade real, efetiva e significativa. Então, a única coisa que realmente funciona é a vacina. A gente sabe que realmente é uma porta de saída para isso. Tudo mais é um paliativo, mas eu posso acreditar que para aquele paciente, aquela medicação pode ser adequada. E eu prescrevo. E é um direito meu, e por isso eu posso ser elogiado ou criticado. Mas é a decisão minha. E é isso que o sindicato médico defende. A autonomia do médico. Nós não defendemos nem A, nem B. Defendemos que cada médico possa ter sua posição respeitada. Infelizmente, a coisa chegou a um nível tal que um determinado político na Câmara Federal, um deputado do PSD, resolveu lançar um projeto de lei onde criminaliza a prescrição de qualquer medicamento off-label. Óbvio que ele fez isso sem ter nenhum conhecimento de causa. Off-label é aquilo que não está escrito na bula. Bom, eu posso ter uma indicação para um medicamento, e qualquer que seja, não estou falando só de cloroquina, que não esteja na bula. Por que não está na bula? Porque a Anvisa não liberou ainda que seja colocado na bula. Isso pode levar anos. Nesse ínterim, eu sei que existem trabalhos científicos comprovando que aquele determinado medicamento tem atividade em outra coisa que não é aquilo que está na bula. E eu posso prescrever porque eu tenho razão em prescrever. Eu tenho fundamento, eu tenho base científica para prescrever. E prescrição off-label é uma das coisas que a gente faz com frequência, Paulo. Então nós vamos complicar e criminalizar a medicina brasileira, e os médicos fazem isso todo dia. É uma interferência, né? Uma interferência absolutamente indevida e absurda, feita por quem não devia estar se metendo. A medicina tem que ser feita por médico, não por deputado, por gestor, por jornalista, por juiz e todo mundo que tem tentado meter o bico nessa situação, tentando algum proveito próprio. E isso realmente leva a essa confusão toda da qual estás falando agora. E acaba agredindo quem está nos assistindo, né? Acaba criando um processo de ansiedade, um processo de depressão. Porque não está levando informação, está levando desinformação. Desinformação, e criando uma guerra na sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, doutor Leopoldo, não existe nenhum medicamento que combata a Covid. Não. Não existe nenhum. Mate o vírus, não. Nenhum. Agora, tem meios de... Daí é uma amenizar. Daí é uma relação médico-paciente. Exatamente. Porque ele conhece o paciente, onde o paciente tem fragilidade, onde não tem. Então, por que essa demonização que criou-se, né? É a mesma coisa que eu queria lhe perguntar também, que me chama a atenção,
essas tais de variantes. Então começaram a surgir variantes à torta e à direita. Agora apareceu a da Índia aí. E a da Índia já vai criar um problema que já falam em terceira onda. E que essa terceira onda é gravíssima. Sim. Então já cria um pânico antes da coisa acontecer. E em relação a essas variantes, eu ouvi de um infectologista dizendo que é por conta da vacina. Que a vacina, em proporção que as pessoas estão sendo vacinadas, estão surgindo variantes. É por aí mesmo? Eu não sei te responder, Paulo. Não sou infectologista, sou oncologista. Mas, assim, em relação à gripe, por exemplo, por que tem que todo ano receber vacina? Porque a vacina é diferente. Não é a mesma vacina do ano passado. Porque o vírus da gripe sofre mutações contínuas. Todo vírus sofre mutação. Ele sofre mutação no sentido de procurar continuar existindo, não é? Então, essa mutação ela pode ser para o mal, pode ser para o bem. Pode ser uma mutação que torne o vírus menos agressivo, como pode ser mais agressivo, né? E lógico, isso é uma coisa sempre que preocupa, né? O que acontece? Até hoje, nenhuma dessas variantes provou ser imune a vacinas, né? Mas isso pode acontecer. Então, é algo que a gente não sabe, a gente pode apenas cruzar os dedos e tentar entender o problema. Tudo é novo, né? Mas eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta para ti. A gente está, infelizmente, terminando e eu fiquei devendo para mim mesmo em relação ao CEPOM. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta rápida. O CEPOM está bem, muito obrigado, ou está precisando de mais atenção? Está precisando de mais atenção, porque nós tivemos uma perda muito grande de talentos com a saída de muitos médicos de lá. Só na minha área, por exemplo, oncologia clínica, saíram 13 médicos em 2 anos. Pediram demissão. E o principal motivo é um pagamento inadequado, né? Um salário inadequado. E isso não é, digamos assim, responsabilidade só da OS que administra, que é a FAES, que é uma OS séria, né, com a qual a gente tem muito relacionamento, respeito e diálogo, mas principalmente por falta de recursos, né? Estão trabalhando com contrato de gestão que é igual ao valor que era pago em 2019. E as coisas simplesmente não são iguais como em 2019. Aumentaram muito. Então, é algo que o governo do Estado precisa prestar mais atenção, precisa ser criado, digamos assim, uma parceria, uma aliança para tentar melhorar, para podermos continuar dando a assistência de qualidade que sempre demos. É lamentável a gente conversando aqui, eu fico lembrando que realmente a saúde entra ano, sai ano e não consegue superar problemas que já se tornaram até históricos, né? Lamentavelmente. O senhor, que é um dos fundadores do CEPOM, conhece bem isso. Sim, sei, conheço, desde o começo. Doutor Leopoldo, muito obrigado. Obrigado Foi um prazer. Por esclarecer tudo aqui para a gente, para pelo menos nos dar uma luz do que está acontecendo. Obrigado e parabéns pelos 40 anos do Sindicato dos Médicos e possivelmente num futuro bem breve a gente retorne aqui no Conexão ND para mais um bate-papo. Será um prazer. Obrigado, obrigado e obrigado você que nos acompanhou até aqui nessa conversa gostosa e ao mesmo tempo intrigante, mas que a gente deixou esclarecendo várias circunstâncias aí da corrida médica, da corrida da pandemia e da corrida da saúde. Um abraço, terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Beijo!